Boa noite. Peço perdão pelo atraso, mas coisas que estão fora do nosso alcance acabam acontecendo. Mas tá tudo bom. Vamos falar um pouco hoje sobre a forma de comunicação que nós temos, que chama-se canalização. Falaremos de psicografia ou psicofonia também, que são as outras formas da gente transmitir mensagens. O que é a canalização? O que é a psicofonia? O que é a psicografia? O que são essas formas de transmitir uma mensagem? Na live anterior, eu tinha falado a respeito dessas formas de conexão que nós temos entre o eu interno e o eu externo, o que a gente pode chamar isso de uma conexão mediúnica. Nós vamos estar sendo médiums de nós mesmos a princípio, de trazer o eu verdadeiro para fora. Então nós, enquanto personalidade, nós fazemos essa conexão. E o que seria então a psicografia? Primeiro a gente tem que entender que psicografia são 3 ramos diferentes da mesma forma de transmitir a mensagem. Você tem uma conexão feita através dos 2 chakras que nós temos nas costas, chamados humerais, e daí se dá a conexão no terceiro e no primeiro chakra, para permitir que a mão flua. Da psicografia, como eu falei anteriormente, nós temos 3 tipos. Cada tipo ele vai falar a respeito da responsabilidade do médium em transmitir a mensagem. O primeiro tipo era, e ainda é para alguns, a psicografia mecânica. O que é uma psicografia mecânica? A informação não passa pela mente consciente do médium, e ele simplesmente deixa o braço e o espírito vai se comunicando através dessa forma de escrita. O médium é somente um canal. Eu poderia dizer mais ainda, o médium é somente a caneta, ou o lápis, ou até mesmo o teclado. A ideia não passa pela mente do médium, ele não retém nada, ele não sabe o que vai sair daquela forma de transmissão da imagem. Ele simplesmente é uma ferramenta, um instrumento, uma caneta, um lápis, um teclado, um pedaço de carvão, ele não sabe. Então, qual o grau de responsabilidade para o médium? Nenhum. Se ele não sabe de antemão do que essa mensagem se trata, ele não pode ser responsabilizado com ela. Ele não tem ciência prévia do assunto que está sendo tratado. Ele simplesmente permite a passagem e daí ele só vai saber do que o assunto se trata quando se pega a mensagem e vai ler novamente. Nós temos o caso do Chico Xavier, né? Só para ter um caso um pouco mais recente, em que ele tinha psicografia mecânica. Na verdade, a psicografia dele era, em termos de entrega da mensagem, era tão fantástica que ele escrevia mecanicamente com a mão, escrevia mecanicamente com a outra mão e passava 2 mensagens diferentes. Para ele era muito interessante, porque a mente dele não ia ficar dividida entre receber uma mensagem, escrever, receber outra mensagem, escrever. Era maravilhoso. Só que esse tipo de comunicação não é tão mais interessante para o nosso momento atual. Por quê? Porque é interessante que nós nos responsabilizemos e nós tomamos ciência daquilo que é passado através de nós mesmos. Por que tomar ciência? Porque são lições para que nós tomamos para a nossa própria vida.
mas eu posso ler aquilo que eu estou escrevendo. Realmente, você pode ler depois que termina a psicografia o que foi escrito. Realmente registra. Entretanto, no momento em que ela está fluindo através de nós, até o momento em que eu pego o papel, eu não faço a mínima ideia do que aconteceu em termos de conteúdo. Eu sei que o fenômeno aconteceu, a psicografia aconteceu, mas o conteúdo, até então, não tenho registro nenhum. E se essa psicografia for retirada da minha frente antes que eu possa ler, não me registrou nada daquilo que estava sendo escrito. O segundo tipo é a semimecânica. A semimecânica, ela também tem a forma automática da escrita, entretanto, o conteúdo passa pela mente do médium. Então ele está ciente do momento da escrita, daquilo que está passando na mente dele. Se ele está ciente do que está passando na mente dele, é da responsabilidade dele manter essa conexão e a mensagem ser totalmente transmitida sem que haja intervenção da mente dele, e aí vem a responsabilidade, ou ele pode acabar vindo a intervir na própria psicografia, e aí ela acaba tendo uma influência, um ruído, algo que não deveria estar ali. Então, ela poderia ser um texto que está vindo, mas pela ação do médium, ela acaba tendo esse texto alterado e ele acaba, para quem lê e tem um pouco mais de sensibilidade, vai sentir como se esse texto tivesse uma certa estranheza, algo que não, ou que está faltando, ou que está para mais. E aí nós temos esse tipo de responsabilidade para aquele que recebe a mensagem de não alterar o conteúdo. E aí ele ainda pode reter na forma da essência daquilo que está sendo escrito. Não que ele vai reter o conteúdo inteiro, se não for da alçada dele, por assim dizer. Se for, por exemplo, uma carta falando a respeito de traição, ele não vai reter os nomes das pessoas, mas ele vai reter a essência. E também, se ele reter mais do que isso, ele tem a responsabilidade de não se meter nesse assunto, para que não haja complicações para o lado dele. Ele não é apenas uma caneta, como era na comunicação mecânica. Ele passa a ser um instrumento mais inteligente. Ele passa a ser um celular com corretor de palavras. E aí ele fica sugerindo as palavras. E aí nós podemos ignorar as palavras e manter o texto original, ou nós podemos sair pegando as palavras que ele sugere, e acaba que às vezes o nosso texto sai muito esquisito do que ele deveria ir por causa desse corretor automático. E esse corretor automático é a mente do médium. E por último, dentro dessa psicografia, nós temos a psicografia intuitiva. O que é a psicografia intuitiva? Você recebe um texto inteiro. Você não sente ímpeto de escrever, mas você recebe o texto inteiro com o comando de que aquele texto deve ser transmitido. E aí, esse envolve um grau muito maior de responsabilidade, porque aí já não está mais um espírito pegando na sua mão ou na mão do médium escrevente para escrever. Ele vai estar fazendo uma conexão via frontal, sem a necessidade de fazer uma conexão via humeral. Ele pode até fazer uma conexão via humeral para dar o ímpeto da escrita, mas ele não vai pegar na mão e vai falar assim, escreva. Ele vai dar um texto, o texto vai vir bonitinho na cabeça, e vai repetir algumas vezes, e aí vai da pessoa escrever ou não esse texto, alterar ou não esse texto.
Para a espiritualidade, em termos de transmissão integral da mensagem, o melhor seria um médium que seja totalmente mecânico. A psicografia seja totalmente mecânica. Estou falando do ponto de vista da transmissão integral da mensagem. Porque não tem desvio, não tem interferência da mente do médium, ele nem vai reter aquilo. Entretanto, em termos do próprio desenvolver, é muito mais interessante a psicografia do tipo intuitivo. Por que é mais interessante? Se nós estamos falando o tempo todinho de crescimento intelectual e de crescimento moral, para que possamos ter uma ascensão, por assim dizer, não que só o crescimento moral, só o crescimento intelectual vai criar a ascensão, existem outros fatores. Entretanto, se nós tivermos esses dois, já nos dá uma vantagem em termos de caminhada. Assim, para o nosso momento atual, é mais interessante transmitir textos via intuição, via canalização, do que via psicografia mecânica. A ser mecânica ainda é muito interessante e ela, em pouco tempo, ela também deve começar a ter um declínio. Tanto a psicofonia, conhecida popularmente como incorporação, quanto a psicografia, que envolve a retirada da responsabilidade do médium na transmissão daquilo que está sendo feito, ela não é mais interessante. Ela está em franco declínio. Então, ela deve se extinguir, se não nessa década, mas na década seguinte, enquanto conexão. Tá? Não quer dizer que os médiuns com essa capacidade vão perder essa capacidade. Não, é isso. Significa que ele vai sofrer um ajuste em sua conexão, em seu campo mediúnico, na frequência dos seus umerais, para que ele passe de mecânico para semimecânico, de semimecânico para intuitivo e finalmente da intuição para canalização. Então, eu falei da intuição, e a intuição ainda pode ter a conexão via umeral. Pode ter, não quer dizer que ela tenha, mas ela pode ter. Ela ainda faz parte da conexão que ela faz. A canalização já não faz. Ela utiliza do frontal, só conexão frontal, e conexão via coronário. Vem um texto completo, imagens, formas, e ela vem por inteiro. E o interessante, ela fica repetindo. Então, passa o texto inteiro, aí passa um pouquinho, repete de novo, passa um pouquinho, repete de novo. Não é uma imposição, é simplesmente uma forma como ele aparece. Ele vai nisso como se fosse uma corrente de pensamentos. Normalmente, quando as pessoas que recebem um texto de canalização, elas têm a sensação, quando percebem, que de repente a mente dela começou um processo de pensamento, tá? Eu não estava pensando no assunto, de repente começa uma enxurrada de pensamentos. E ela percebe que ela entrou, ou seja, ela se percebe que entrou no meio do processo. Então tem aquela enxurrada de pensamento. Aí aquela enxurrada passa, depois volta de novo, e aí, agora já consciente que teve um processo mental intenso, dá para perceber o início, o meio e o final do processo com mais clareza. E esse texto, ele fica
ele fica. A transmissão da psicografia via intuitiva, ele não fica. Ele aparece uma vez e mantém. Ele não fica repetindo. E esse mantém é por pouco tempo. Você não parou, não escreveu, tchau. Novamente, é a opção daquele que recebe aquele texto escrever ou não aquilo que foi recebido. No caso da canalização, ele fica repetindo por mais vezes porque nós acessamos um campo externo. Não é uma entidade que vem até nós e coloca esse texto à nossa disposição. Nós é que acessamos o texto via uma conexão externa. Não tem ninguém parado em conectado aos nossos numerais. A canalização ela pode receber das pessoas ou das entidades e elas não necessariamente precisam estar vinculadas ao nosso campo energético de maneira próxima. Por exemplo, digamos que eu estou recebendo uma psicografia, então eu teria obrigatoriamente de ter um mentor próximo de mim, não necessariamente aqui atrás, pode ser aqui do meu lado, mas que ele esteja conectado a mim via chakras humerais, que são aqueles chakras que estão exatamente atrás da escápula. Tá? A escápula bonitinha, finjamos que é a escápula, e eles estão bem aqui nessa ponta. Quando eles são vistos na vidência intuitiva, na evidência ou na vidência intuitiva, e eles já estão totalmente abertos e fluindo perfeitamente, a impressão que dá como se fosse um jorro de luz saindo das costas. A impressão de um par de asas. Daí, né, às vezes as pessoas veem assim, fulano de tal, eu sinto que tem asa. Em termos energéticos tem, que é a abertura completa do chakra humeral e também estando fluindo perfeitamente. Então, a intuição pode usar os chakras humerais e a canalização já não usa eles, usa somente a conexão praticamente telepática, via frontal, via coronário. Certinho? Eu vou falar só um pouquinho aqui da psicofonia ou incorporação e a gente abre para pergunta. Mas se vocês quiserem me interromper antes de eu falar dessa parte, também pode, e pode sim, ir falando perguntas também, tá bom? O que é a psicofonia? Enquanto a psicografia a gente só toma conta de uma parte do corpo, no caso a mão, ou em alguns casos o pé, porque o pé também pode ser utilizado no caso da psicografia, para aqueles que têm uma facilidade, ou no caso a falta dos membros superiores, ele pode ser feito com o pé. Inclusive, psicopictografia, que é o registro em forma de um desenho, ele pode ser feito tanto com a mão quanto com o pé. Mas a psicofonia ela é feita com o chakra laríngeo em sua principal forma, porque é uma expressão vocal. Essa psicofonia ou incorporação, ela pode se conectar a outros chakras caso haja uma necessidade de locomoção. Da mesma forma que a psicografia tem 3 formas, a psicofonia também tem. Eu tenho a inconsciente, a semiconsciente e a quase que completamente consciente. No caso caso da inconsciente, é que a gente chama de incorporação completa. A mente daquele que dá a passagem do espírito comunicante, ela é desligada. Ou ele é afastado do corpo, né? Não quer dizer que o espírito entra dentro do corpo. Incorporação, apesar do nome ser bastante sugestivo em relação à mediunidade, não existe a entrada de um espírito externo no corpo da pessoa. É um emaranhado energético que acontece. E aí dá a impressão para aqueles que olham com a evidência
sem a devida precaução de ver rostos sobrepostos. Só que essa questão de rosto sobreposto não quer dizer que ele assentou dentro do sujeito, igual no Ghost. Quem teve a oportunidade de assistir Ghost tem essa impressão que o espírito pula para dentro da pessoa, e não é isso que acontece. Ele pode estar do lado, ele pode estar atrás, ele pode estar à frente, mas de maneira que o campo dele se mistura com a pessoa, e aí a pessoa age de acordo com os desígnios do espírito. Sendo assim, se é uma incorporação 100% inconsciente, o médium está com os níveis de consciência para ir nesse ponto zerado. Ele está retraído para dentro de si mesmo. Que grau de responsabilidade tem um médium para esse tipo de trabalho? Nenhum. Ele não é responsável pelo próprio corpo, ele não é responsável pela comunicação que ele está dando. Porque ele está inconsciente. Se ele está inconsciente, ele vai barrar o quê? Ele pode barrar a conexão dele para com o espírito que quer acoplar no seu campo energético, ou seja, incorporar. Isso, até esse ponto, ele tem responsabilidade. Feita a incorporação, a permissão e deixou, qualquer atitude dali para frente, em termos de comunicação, já não é responsabilidade do médium. Não quer dizer que ele não vai ser responsável porque deixou um espírito que quer fazer o que ele queria. É esse tipo de responsabilidade que eu estou falando. Estou dizendo que ele não consegue barrar as ações do espírito, nem aquilo que ele fala. Então, fica desse jeito. Existe um termo, até ele é utilizado de uma forma um pouco pejorativa, e também não, que é o chamado cavalo das almas. O que é cavalo das almas? É um médium inconsciente, que as almas, nesse sentido, vêm e cavalgam ele, e aí fica por isso mesmo. Não tem aprendizado. A responsabilidade nesse sentido é do aprendizado. Ele não retém nenhuma essência daquilo que é transmitida via voz dele. O segundo tipo é a psicofonia ou incorporação semiconsciente. Essa é mais comum. Da mesma forma que a psicografia mecânica, a incorporação inconsciente está em vias de extinção. Se torna cada vez mais raro um médium que seja 100% inconsciente ou que faz psicografia 100% inconsciente. Por quê? Porque não é interessante no termo ponto de vista evolucionário, como eu falei anteriormente. O semiconsciente, ele tem uma faixa de consciência que varia de 30% a 70%. Ele fica com menos consciência quando o guia vai lá para o trabalho e quando o espírito não está falando, simplesmente está conectado a ele, ele fica com 70% da consciência. Ele retém aquilo que é dito, ele tem a capacidade de barrar aquilo que é falado, ou pelo menos se propõe a barrar aquilo que é falado, se ele não concordar com isso. Obviamente, é um exercício de sabedoria, um exercício de amor, é um exercício de silêncio, manter-se calado, isso internamente, manter-se calado enquanto o espírito comunicante dá algum conselho. Então, se por exemplo, para na frente dele alguém que traiu a esposa, não vai ficar retido nele nomes ou a situação particular, mas a essência daquilo que foi respondido pelo guia e a essência daquilo que foi perguntado para o guia
esse pode ser retido. Por isso que ele é sempre consciente, ele tem a opção de prestar atenção à resposta e aí ficar retido somente a essência da resposta e não a resposta por completo, porque já é um problema particular. Isso é mais interessante para a espiritualidade do que o inconsciente. E por último, nós temos o que seja encostado. É o termo que se utiliza, é encostado. Ou psicofonia intuitiva, em que o nível de consciência daquele que está transmitindo a mensagem, ou seja, o médium, é em torno de 90 a 95%. Podendo ele, inclusive, barrar completamente a mensagem que é transmitida. Ele pode transmitir a mensagem e não querer reter nada para ele, nenhuma essência, nenhum aprendizado. Ele pode barrar a mensagem ou ele pode transmitir a mensagem de acordo com o que foi, entre aspas, sussurrado no ouvido dele. Porque nesse ponto o espírito já não toma mais o chakra laríngeo. Ele mantém com as conexões numeral, mas ele pega mais o frontal. E se ele pega mais o frontal, ele vai receber como se fosse uma fala externa, que ele pode ou não reproduzir. Está certo? Então, essas são as formas de transmissão de mensagem. Essas são, como eu coloquei na chamada, as tecnologias acessíveis à transmissão da mensagem. E olha só que coisa bacana. Tanto a canalização, quanto a psicografia, quanto a psicofonia, ela pode ser feita do espírito desencarnado, ela pode ser feita do espírito encarnado que esteja em desdobramento noturno, ou, no caso que eu já presenciei, o médium estava desdobrado, ele não estava inconsciente, ele estava desdobrado, estava fora do corpo. E ele se utilizou da capacidade de escrita para poder transmitir uma mensagem. Ele tinha sido afastado do corpo, mas como ele, em forma sutil, e o corpo são uma única entidade, conectados nesse caso por um fluido energético conhecido como fio de prata, ele conseguiu transmitir via psicografia as impressões dele fora do corpo. Ou isso acontece também dele desdobrar e falar o que está acontecendo. Ele não está lá, ele está em outra região, mas ele está utilizando do próprio chakra laríngeo, uma espécie de incorporação de si mesmo para transmitir essa mensagem. Isso são tudo tecnologias que estão acessíveis a nós, porque isso faz parte do nosso próprio código energético. Todo mundo é médium, porque todo mundo tem divindade dentro de si. Basta somente o interesse em desenvolver. Beleza? Dúvidas? Quando vocês pensam nas dúvidas, eu vou tomar um pouquinho de suco. Sem dúvidas. Como eu posso reconhecer quando uma canalização ela é verdadeira? Ou quando eu posso reconhecer que uma mensagem ela é verdadeira? Pegue a mensagem
Antes de ler, comece a prestar atenção no seu próprio estado de espírito. Como estão o fluxo dos seus pensamentos, como estão as suas emoções, como você está sentindo o seu próprio corpo. Isso é importante. O corpo físico é uma máquina perfeita, completamente perfeita e divina. Sendo assim, ele esboça reações que dão a validação para a nossa caminhada. Muitas técnicas que envolvem, por exemplo, uma reprogramação, ela faz uma validação no corpo. Então, se o corpo não fosse importante para esses processos, não precisaria validar eles. Então, pegou o texto, antes de ler, repare em tudo isso que eu falei. Como está seu corpo, como estão suas emoções, como estão seus pensamentos, o que você está sentindo. Aí pega o texto. Leia ele tranquilo, sem despretensiosamente. Terminou? Verifica como está o seu estado de espírito, como está sua mente, suas emoções, suas sensações e como o corpo está reagindo. Você pode pegar um texto lindo e maravilhoso, você sentiu uma empatia por aquilo que está escrito, ele tem uma coerência na linha de raciocínio, então tanto o seu mental quanto o seu emocional, nesse caso, deram um aval positivo, mas você está sentindo um incômodo no corpo. Então, existe alguma coisa nessa canalização que não está adequada. Existe um ruído nessa canalização. Na física, a gente caracteriza um ruído como sendo uma energia que não deveria estar ali. Ela simplesmente está fazendo alguma coisa, em vez de ser um harmônico bonitinho, né? Uma onda bonitinha, uma coisa meio trêmula. Eu tenho um acréscimo de alguma coisa ou um decréscimo de alguma coisa, que faz com que o que eu esteja lendo esteja fora de fase. E aí, mesmo que minha mente ache tudo bonito, mesmo que minhas emoções estejam refletindo puro esplendor, se meu corpo ele está sentindo um desconforto, pode ter uma certeza que aquela mensagem tem alguma coisa errada. Márcia, gratidão pela pergunta. Você pode entender, nesse caso, veja que a questão do eclipse, dos eclipses, né? Nós tivemos 2 eclipses, e nós tivemos o início de um processo maravilhoso há uns dias atrás. O que você traz de visualização, é aquilo que a sua mente consciente ela conseguiu entender de um processo do qual ela não participou. Pensa comigo, você estava em meditação durante o eclipse, e aí você começa a ter uma visão da Terra inteira. E começa a ter um movimento como se descascasse. Isso não é isso é uma coisa que a mente criou.
Eu não estou dizendo que não aconteceu, eu não estou dizendo que não foi, sua experiência não foi válida, não é isso. Só estou dizendo que a mente, ela procura um lugar confortável quando não há lugar confortável. Se ela não participou de uma ação porque pertencia a um plano mais elevado, que é isso que aconteceu, quando essas informações começam a decantar e chegam até ela, ela fica doida. Porque tem um montão de lacunas que ela não consegue preencher. Então, o que ela faz? Ela simplesmente cria uma historinha. Tá? Por exemplo, o que significa a Terra sendo descascada? Significa que a Terra chegou no momento de desenvolver. Lembra que no caso da, por exemplo, a tangerina, que você deu o exemplo. Você tem os gominhos envolvidos dentro de uma casca. Então, quando você retira a casca, você está desenvolvendo, tirando o envoltório. Então, ela tanto dentro daquilo que eu estou percebendo, ele tanto estava mostrando que a Terra está perdendo esse envoltório que ela carregou durante um tempo e agora está sem esse envoltório, foi descascada, quanto você mesmo está perdendo o seu envoltório que você tinha até então, né? Lembrando que a Terra significa a nossa conexão com o plano físico, e aí nesse caso você vê em suas mãos descascando, pode ser lido como você mesmo, enquanto ser habitante no plano físico, se descascando, desenvolvendo para estar nesse novo estágio, tá bom? Mas não preocupe com as visões. As visões, elas têm uma importância, elas provavelmente foram coisas que nós fizemos durante as visões, mas a gente não pode se prender muito a elas, senão a gente vai ficar girando, girando, girando em cima delas. Tá bom, querida Márcia? Conseguiu captar mais ou menos o que eu quis dizer? Mais perguntas, meus amores? Sem mais perguntas? Então, só revisando. Recebeu um texto, pode ser vinda a sua própria canalização, quanto um texto da internet, e isso é até melhor exemplo, pega, primeiro verifica seu estado de ser, primeiro verifica seu estado de ser antes de ler. Verifica sua mente, suas emoções, suas sensações e seu corpo. Aí você vai ler. E ao ler, verifica se algo estranho passou em sua mente, suas emoções se alteraram, suas sensações alteraram e principalmente seu corpo ficou esquisito. Pode ter todos esses indícios, pode ter um desses indícios. Se tiver qualquer um desses indícios, que seja somente um, aquele texto está alterado. Ele existe um ruído nas suas palavras. E se existe um ruído, aquela mensagem não é a mensagem integral que ela deveria ser. Ela foi alterada de alguma maneira, que pode ser intencionalmente, omitindo partes do texto ou fazendo alteração no texto inteiro, pode ser simplesmente não intencional, na hora de escrever, na hora de registrar e colocar ele no ar,
esqueceu pedaços do texto. E aí, quando nós batemos o olho no texto e lemos, a energia ela não flui bonitinho, ela flui como se fossem saltos no meio do texto. Em vez de ser uma coisa tranquila e plana, independente da forma da mensagem, você conseguir desenrolar aquela mensagem tranquilamente, ela faz com que pareça que tem saltos na mensagem. Você pode ler um parágrafo mais rápido, de repente o parágrafo seguinte ser mais lento, o terceiro parágrafo você simplesmente desiste de ler porque alguma coisa travou. Aí você volta tudo lá em cima para conseguir ler até embaixo. Isso já é um indício de que aquele texto está alterado. Aquele texto existe um ruído. Tá bom? Perguntas? Sem perguntas? Bom, então, se não temos mais perguntas, eu vou encerrar essa live por aqui, tá? Já agradecendo imensamente a participação de todos que estiveram aqui. Essa live vai permanecer no Instagram por 24 horas, pode ser acessada novamente e posteriormente essa live estará no YouTube da Sangha Platina Solares. Se você não é inscrito, vá lá no YouTube, se inscreva para ficar atento dos vídeos que a gente sempre posta, tá bom? Então, todos tenham uma magnífica noite. Gratidão profunda pelo aprendizado que eu aprendi com vocês e Ubuntu. Até semana que vem.